editor pegar e funciona. Eu me chamo Macdóvel Magalhães Campos Alves, sou conhecido como Macdóvel Neto, vereador pelo PSD em Gurupá e também advogado. Tá. E doutor, essa situação aqui, como começou e como se deu? Qual que é a versão de vocês enquanto legisladores? A gente já deu a oportunidade para a presidente da Câmara tentar se explicar e agora a gente faz a mesma pergunta do mesmo jeito para você. O que acontece, Marlon? Na terça-feira foram protocoladas 3 denúncias em face da prefeita, certo? E, segundo o rito do decreto-lei, na sessão posterior, ou seja, na próxima sessão, essas denúncias deveriam ser apresentadas para a admissibilidade da Câmara. E quando a gente estava ali na quarta-feira, percebemos que a pauta não havia nenhuma denúncia da prefeita. Então, questionamos a presidente, a sessão está gravada, inclusive, no Instagram oficial da Câmara. Questionamos a presidente, pedimos um recesso, e ela nos assegurou que na quarta-feira à noite haveria a readequação da pauta. Então, a gente foi para as nossas casas, aguardamos aí o horário da sessão à noite, só que tudo começou a dar errado, né? Misteriosamente começou a acontecer coisas que não são comuns. Por exemplo, a energia da Câmara, o tumulto que já estava ali formado, a pauta que não foi pautada, não foi entregue a nós nenhuma pauta com essas denúncias, ou seja, não foi readequada. Então, não faria sentido nós sairmos da manhã para irmos para a noite, se não haveria essa readequação da pauta. Também uma decisão monocrática dela arquivando, quando essa decisão é da plenária. Na quinta-feira, houve uma tentativa de incêndio, que a presidente teria registrado uma ocorrência. Então, e na sexta-feira já houve o adiamento da sessão. Então, assim, parece que tudo convergiu para o errado depois que houve a apresentação dessa denúncia. Às vezes eu tenho a sensação, inclusive, que a gente não conseguiria nem trabalhar mais, nem ser vereador e nem exercer nosso direito ali dentro da casa depois dessa denúncia, né, por toda essa protelação. E na sexta-feira, antes foi adiado, mas na quinta entrou a denúncia contra a presidente, que foi feita pelo vereador Sávio Brandão, e ela deveria ter ido para a plenária sexta-feira. Então, foi daí que partiu a necessidade de convocar uma extraordinária, que foi convocada por 9 vereadores, entendeu? Foi publicado edital, houve amplo conhecimento, tá certo? Tanto que ali estava o pai da prefeita, e o pai da presidente, né, que são irmãs, estavam as irmãs da presidente, e o ato, inclusive, que eles haviam marcado ali para frente da Câmara era para 17 horas, e eles mudaram para as 15 horas. A presidente se recusou a receber a notificação, que nós temos a comprovação disso. Então, tudo a gente tentou fazer para dar lisura. Mas, quando a gente chega no local e é desrespeitado dessa forma, fica difícil a gente prosseguir com os trabalhos normalmente, né? Como você estava ali, estávamos posicionados, todo mundo na plenária, todo mundo no seu lugar, e tentamos fazer a sessão, inclusive fui convidado para ser o segundo secretário e estava procedendo com a leitura da denúncia quando tudo começou. E assim, o que aconteceu ali foi o seguinte: nós, em respeito do regimento, não nos retiramos da casa e fomos para a área externa por conta de toda a situação que aconteceu lá dentro, do spray de pimenta, e fizemos a sessão na área externa da Câmara, mas dentro da dependência da Câmara. Foi isso que aconteceu, bem dizer. Então, diante dessa sessão, a gente produziu os documentos formais, que já chegaram ao seu conhecimento, que chegou ao conhecimento da presidente também, que ela já expediu até nota, mas a presidente não pode anular uma sessão com uma nota explicativa. Ela vai ter que procurar, sim, os direitos dela, vai ter que procurar a justiça para que nós também possamos nos defender, porque até o momento ela se encontra afastada e a denúncia contra ela se encontra admitida. E ela vai ser devidamente notificada para apresentar a defesa no prazo regimental. Salvo engano, são 15 dias que ela tem para apresentar essa defesa. E após a apresentação dessa defesa, deve ser sorteado um relator que, de posse de tudo aquilo que for produzido, vai produzir o seu relatório para votação e afastamento definitivo ou não do cargo de presidente. Quero deixar bem claro, a vereadora Moacira Alho, ela não foi afastada do cargo de vereadora,
foi da condução de presidente, tá certo? Ela não foi afastada do cargo de vereador em nenhum momento. Inclusive, o decreto legislativo deixa bem claro que os vencimentos dela e a função de vereadora seguem normalmente, tá? Então, a função de presidente, que era uma função de condução, ela foi afastada por conta da ausência de comissão permanente, que, segundo o regimento, ela deveria ter feito na primeira ordinária do ano, ou seja, lá em fevereiro, tá? E nós estamos aqui no final de maio. Foi feito também, salvo engano, pela denúncia, pela contratação do seu namorado, marido, seja lá o que for que ela vai alegar que esse rapaz é, como diretor do controle interno, e pelo que me consta, não possui nenhuma comprovação de capacidade técnica para exercer esse cargo. E, por fim, também pela sua ineficiência, por não conseguir pautar a matéria em tempo adequado. Tá certo? Então, foi basicamente isso que se abriu ali o processo em face da presidente Moacir Alho, e a questão do afastamento se dá exatamente pela obstrução que ela vem causando desde quando veio a situação da irmã, né, que veio demonstrando ali desequilíbrio no meu modo de ver, certo, Marlon? Em relação a tudo que está acontecendo e buscando ganhar tudo na canetada. Então, eu quero dizer, inclusive para a população, e com muita franqueza, que a presidente ela teria que se colocar no lugar de presidente, porque ela é uma vereadora da Câmara, ela não é rainha da Câmara. A gente não voltou ao tempo feudal, onde os senhores eles comandavam tudo apenas pela sua vontade. Hoje a gente tem que ouvir os demais pares, porque nenhum vereador é abaixo dos outros, cada um tem sua função na casa, e a dela é conduzir os trabalhos e não determinar o que são os trabalhos. Doutor, na entrevista que nós fizemos a ela alega que foi agredida verbalmente por parte de vários vereadores na quarta à noite. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O senhor presenciou isso? O senhor viu essa situação de agressão verbal que ela alega? Na verdade, existe um vídeo. Como é que funcionou quarta à noite? Saímos do plenário, porque também no meio daquele tumulto não é lugar de ninguém resolver nada. E eu não fui um dos primeiros vereadores ali que estava seguindo a condução para a sala de comissão. E realmente, assim, quando chegaram próximo da sala de comissão, viu um empurra-empurra, mas entre as pessoas que estavam fazendo a segurança, e eu não presenciei o que aconteceu no início, no local. Mas existem vídeos que, inclusive, eu vou fornecer para a reportagem, eu quero que você replique, dela batendo na mesa 3, 4 vezes, dizendo que ela que manda, apontando o dedo na cara de vereador, entendeu? E assim, nos vídeos vocês vão ver o que é que ela alega que foi agressão verbal, tá certo? Vai estar lá, muito explícito, porque eu tenho certeza que isso vai esclarecer toda a população de quem realmente está agindo com autoritarismo. Então, é muito bom esse tempo da tecnologia que a gente vive, né? Porque tudo se grava, tudo se reproduz. Então, assim, a alegação dela é falsa e vai cair por terra, e ela sabe disso. Tá bom. E, doutor, já nos próximos passos, mesmo o senhor não estando respondendo enquanto presidente, inclusive a gente tenta essa gravação com o presidente, qual que serão os trâmites de vocês a partir de agora diante dessa situação? Envolvendo tanto a presidente como a prefeita. Vamos lá. Em relação à presidente, nós iremos oficiar, enquanto Câmara, né, na figura do presidente, os órgãos competentes, né, tanto o Fórum da Comarca de Gurupá, Justiça Eleitoral, Delegacia, Ministério Público, bancos, instituições bancárias, para que eles tomem conhecimento do que houve ali na plenária, né, para que eles tomem conhecimento sobre o decreto, né? Então, isso vai se dar a partir do primeiro dia útil, que é segunda-feira. E, em relação à prefeita, a gente tem que aguardar o presidente se posicionar sobre o arquivamento da denúncia que foi feito monocraticamente pela presidente anterior, né? Mas a gente está aguardando aí que o presidente tome uma posição em relação a isso, né, o presidente interino, para que haja um esclarecimento para a população. E eu quero deixar bem claro aqui, para toda a reportagem, que o que é que o povo cobra do vereador? Legislar, né, e fiscalizar. Particularmente, eu protocolei mais de 40 projetos de lei naquela casa que não andou por falta de comissão permanente, certo? E a gente,
nessa situação, só está querendo o direito de julgar, de ver os fatos em relação às denúncias da prefeita, que são gravíssimos, né? 29 milhões de reais que teriam sido desviados do Fundeb ou pagos indevidamente, alguma coisa que nós iremos apurar. Também a situação do consignado, que eram quase 5 milhões, inclusive foram pagos 2 milhões e poucos, soltaram no fly a prefeita aí, mas ainda tem 2 milhões, os consignados seguem bloqueados, e esse dinheiro já foi descontado do servidor. Existe a questão do INSS, existem outras questões que não são do meu conhecimento, e aí eu lhe pergunto, qual é o problema da prefeita submeter a apreciação da Câmara essas denúncias políticas administrativas? Para que tanta interferência? Porque a partir dessa interferência fica claro que o afastamento da prefeita também é uma medida necessária. Senão nós, vereadores, vamos ficar prejudicados para exercer a nossa liberdade de voto, nossa liberdade de opinião, tá certo? E também para apurar corretamente isso para passar à população. E eu quero deixar bem claro aqui que não significa que hoje eu voto pela admissibilidade, que eu votarei pela cassação. Pois, como advogado de profissão, eu não posso jamais fazer um juízo antecipado de valores e nem de mérito. Mas eu tenho que admitir essa denúncia pela questão dos indícios, para que haja um esclarecimento. Entendi. Na fala dos manifestantes, a gente ouviu vários questionamentos sobre vocês, sobre a decisão de mudar diferente daquilo que eles acreditavam para um possível afastamento da prefeita. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Inclusive, eu ouvi falas de pessoas comentando que há uma interferência política de outros políticos de fora daqui que estão contribuindo para esse impasse aqui em Gurupá. E eu gostaria de lhe dar essa oportunidade de falar sobre isso. Olha, em primeiro lugar, o meu posicionamento é pela admissibilidade da denúncia, pela necessidade de apuração. O problema é que, para mim, aqueles manifestantes que se encontravam ali com carro-som, porque você bem observou que havia outros manifestantes que não possuíam carro-som, que não estavam tumultuando os trabalhos, mas aqueles que estavam tumultuando praticamente querem que a gente feche os olhos para as denúncias. Isso não é correto. Tá? E o nosso posicionamento é realmente para que haja essa apuração. A questão do afastamento se faz necessário mediante tudo isso que aconteceu. Se não acontece isso e a gente faz um afastamento, não tenha dúvida que ela retornava dentro de 24, 48 horas por determinação judicial. Agora, diante dessa obstrução, desses atos políticos, eu acredito que o que eles pensam que estão ajudando, eles estão mais atrapalhando, certo? Porque, como eu lhe falei, o afastamento ele vem através da obstrução, certo? Em quase todos os casos que você vê que um prefeito foi afastado, é porque ele tentou obstruir, dificultar um processo judicial, um processo legislativo. Quando não há essa obstrução, dificilmente há o afastamento. Porque se a pessoa não está dificultando os vereadores ou o judiciário fazer sua função, não há essa necessidade. Só melhorar a pergunta. Tem, da sua parte, o conhecimento de que outros políticos estariam ajudando nesse impasse aqui em Gurupá? Olha, se existem outros políticos ajudando, não é propriamente a mim, certo? Ontem, de fato, eu ouvi mencionar o nome do prefeito Charão, da Andréa Charão, mas eu quero deixar muito claro para vocês que a minha decisão não parte de prefeito Charão, não parte de deputada Andréa Charão, a minha decisão ela parte da minha necessidade de dar resposta popular. Isso porque, Marlon, somos 8 vereadores novos. Se nós fizermos a condução da mesma forma que os antigos, nós também seremos trocados. Então, o povo ele entendeu que, da última gestão, o problema eram os vereadores. Tá certo? E o que é que eu quero? Eu quero que a população entenda que os vereadores novos, eles vão ser dessa forma independente de quem esteja lá. Porque vocês que pediram a mudança, vocês que disseram que não queria mais toda aquela conivência dentro da Câmara, todo aquele silêncio, as coisas acontecendo de forma errada e os vereadores não se posicionando. Então, acredito que o nosso posicionamento vai ser nesse sentido. Dos vereadores que hoje acompanham o procedimento, 7 são novos. 7 vereadores são de primeiro mandato. E pode ter certeza que nós não iremos mudar nossa postura, independente de quem esteja lá, independente seja prefeito, seja o vice, se o vice for afastado, seja o presidente da Câmara de Exercício, a pessoa que for exercer hoje em Gurupá o cargo de prefeito,
ele vai ter que respeitar a população, porque os vereadores vão estar em cima.